Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos fazer o hino de número 225. Na batalha contra o mal, sê valente, segue em marcha triunfal, sê valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe sua cruz, sê valente, sê valente, pelejando por Jesus. Sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Sê valente, se o maligno te enfrentar, sê valente, lutará sem recuar. Sê valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Sê valente, sê valente, pelejando por Jesus. Sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Sê valente, com altruísmo e com poder. Sê valente, franco sem o mal temer. Sê valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor. Sê valente, sê valente, pelejando por Jesus. Sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Sê valente, o Evangelho a proclamar. Sê valente, no Brasil, em terra ou mar. Sê valente, vidas enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Sê valente, sê valente, pelejando por Jesus. Sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre com amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Sê valente. Aleluia. Ainda o hino de número 147. Glória a Deus. Aleluia. Quero servir-te, ó meu Rei Jesus. Aleluia. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, e sempre te servindo e também dando
a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Aleluia. Glória a Jesus. O hino de número 186. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela fé que uma vez nos foi dada, andemos de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
Eu direi ao findar essa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos então ouvir pastor Oséias. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade de testemunhar, como o nosso pastor pediu pela manhã. Seria ingratidão da minha parte não testemunhar aqui hoje. Nós estamos vivenciando um tempo difícil, mas graças a Deus já estamos saindo, né? Eu tenho dito lá na nossa igreja que daqui uns dias nós vamos realizar um culto, o culto do Vencemos, pastor. Vamos tirar todas as cadeiras e vamos fazer uma festa, porque de fato Deus tem sido generoso conosco. Mas antes de testemunhar, eu quero ler um texto de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 9, versículo 10 e 11, diz assim, 2 Coríntios 9, 10 e 11, diz: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. O meu testemunho é rápido, é curto, porém eu penso ser edificante para todos nós. Nossa igreja é uma igreja pequena, considerada aí, né, algumas igrejas do nosso ministério, bem pequena. E no período da pandemia ficou menor ainda. Alguns irmãos deixaram de frequentar a igreja, outros foram para outros ministérios. Enfim, a evasão foi assim acentuada. E eu caí de joelho diante do Senhor e disse: Senhor, eu nunca pedi para ser pastor, especialmente pastor, presidente de um ministério ou de uma igreja. E o Senhor me trouxe para cá, o Senhor me colocou aqui. Foi o Senhor que me trouxe para cá. E eu preciso que o Senhor cuide, até porque a igreja não é minha, não é pertence, a igreja é tua. E aí, orei ao Senhor nesse aspecto, e há de ver, irmãos, que o número pequeno que ficou conosco nesse período foi suficiente para nos mantermos de pé até o dia de hoje. Em nenhum mês nós que temos um prédio locado, nenhum mês tivemos problema com o aluguel. Todos os meses Deus cumpriu com a sua parte. E nesse meio, surgiu algumas necessidades missionárias. Meu coração, um coração voltado às missões. Inclusive, para quem não sabe ou esqueceu, né, eu sou o coordenador de missões desse ministério também. E aí temos missões no estado do Ceará, temos missões
agora também entre as tribos indígenas, ali em Mangueirinha, distante 450 quilômetros de Curitiba. Lá no Ceará, nós tínhamos feito um propósito de enviar um certo valor para o missionário Ari Narlan, que está na cidade de Barbalha. E a minha preocupação era falhar com as missões. Mas Deus tem sido tão fiel e generoso, aleluia, que em nenhum mês, em nenhum dia a mais do combinado, nós deixamos de depositar regularmente, mensalmente, o valor na conta do missionário. O texto que li diz que Deus dá semente ao que semeia. É o Senhor que dá semente ao que semeia. Então, é o meu propósito de continuar semeando. Mas no meio disso tudo surge um pedido de socorro lá das aldeias indígenas, como já disse, em Mangueirinha. E um grupo de crentes estavam ali, sem pastor, sem igreja, sem onde congregar, e eles ligaram para mim: pastor, precisamos de socorro, de um apoio. E eu disse: filhos, nós não temos recursos. Pastor, nós não queremos dinheiro, nós queremos seu apoio, queremos que o Senhor esteja aqui conosco. Eu disse: se é assim, então eu vou. E fui até eles, assumimos um compromisso de estar com eles pelo menos a cada 60 dias, e isso tenho cumprido. E nesse inteirinho construímos a igreja lá entre os irmãos indígenas. Colocamos som, colocamos cadeira, equipamos a igreja. Os recursos foram vindo assim de uma forma tão milagrosa. A gente nem esperava, chegava alguém: eu quero participar desse projeto, eu quero me envolver nesse projeto missionário. E lá está uma igreja já estabelecida com obreiros. Recentemente estive ali consagrando alguns obreiros para que a obra se fortaleça ainda mais. E os irmãos estão felizes. Para que a igreja tenha ideia, agora no Dia das Crianças, nós realizamos um trabalho com as crianças indígenas. Tinha aproximadamente 105 crianças. E todas elas foram abençoadas com uma lembrança, com um presentinho, enfim, Deus tem mandado os recursos para nós. Então, eu estou dando esse testemunho que hoje pela manhã ouvimos uma palavra aqui que estimula a gente, a continuar fazendo a obra de Deus. Fazendo a obra de Deus. Então, semeando lá nas missões, semeando lá entre os índios, lá em Barbalha, especialmente na cidade de Barbalha, na vida do missionário Ari Narlan, Deus tem cuidado da nossa igreja ali em Curitiba. E eu tenho certeza que muito em breve nós teremos novamente a nossa igreja lotada e o templo ficará pequeno para a glória de Deus. Os que creem podem dizer amém? Amém. Obrigado. Era isso. Meus irmãos, eu quero aproveitar o gancho aqui do pastor Oséias. Ele estava falando sobre semeadura. No ano de 2018, nós iniciamos a nossa convenção aqui. E eu lembro que o pastor Oséias fez um apelo para que as igrejas ajudassem a abençoar a obra missionária. E eu, com a igreja ali agora Guabirutuba, que era a Assembleia de Deus Jerusalém no Auer, assumi o compromisso de ajudar o missionário Ari Narlan. E como o pastor Oséias disse, por bondade de Deus, foi agosto, outubro de 2018, eu acredito. Eu sei que faz uns 3 anos já. Nós nunca falhamos um mês na ajuda do Ari Narlan. Mas, irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele cuida. E lá em Curitiba, nós estávamos pagando R$ 7.200 de aluguel. Como a gente pagava em dia, tinha um desconto. Ficava quase 7 mil.
6.700, 6.649,47, bem isso. E nessa pandemia, pagar tudo isso, tirar o auxílio pastoral da igreja, as despesas da igreja, era muito pesado. Só que Deus, na sua bondade, irmãos, em quase 6 anos, a gente não atrasou um dia o aluguel da igreja. Só que era um peso, né? Era uma preocupação todo mês. E na ocasião tinha o nome do pastor Jorge Amorim naquele contrato. E eu me preocupava muito com isso, mas era uma pressão. E a gente veio orando. E agora, há uns 2 meses atrás, nós conseguimos um prédio melhor do que o que a gente estava, por 3.500 de aluguel, só que precisava estruturar ele como nós tínhamos no outro. E nós fizemos uma reforma, entre calção e reforma e tudo, chegou perto de R$50 mil. E Deus proveu tudo. Gente que não é membro da igreja, doando e abençoando, e entregando dízimo. E o que eu quero dizer para vocês é que eu não tenho dúvidas que essa providência, esse cuidado, essa intervenção divina tem a ver com a semeadura que fizemos no campo missionário. E que estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Assumimos um compromisso, não só diante da convenção, mas diante de Deus principalmente, de ajudar o missionário. E se em algum momento o missionário se perder, ou não fazer o que é para ser feito, ele vai acertar contas com Deus. O compromisso com o Senhor nós temos feito. Mas o Ari Narlan nos manda relatório, embora eu nunca cobrei isso dele, mas ele me manda relatório de tudo que está acontecendo ali na obra em Barbalha, no Ceará. E eu tenho orado, está aqui pastor Nelson, pastor Sérgio Neu, que nos auxiliam lá, para que a gente tenha condições de assumir mais um missionário. Nós não temos prédio próprio, a nossa igreja não é grande. Pastor Laílson e a esposa, a irmã Beth, estiveram lá pregando, cantando. Não é grande a igreja, mas irmãos, se tiver um pouquinho de vontade, de desejo, coração na obra, dá para fazer. Não pode ajudar com 600, ajuda com 300, com 200, mas a igreja não pode ser estéril, a igreja precisa investir na obra missionária. E uma outra palavra que eu queria dar, Deus tem dado uma visão diferenciada ao nosso pastor presidente, irmãos, acerca de abraçar vários ministérios. E ministérios estruturados, como em Maringá e outros lugares. E lá no sul já houve procura para estar conosco na de Jerusalém. Tem até um amigo querido meu e do pastor Oséias, que está em conversação com o pastor Oséias. Há um desejo dele de estar com a gente também. Mas o fato é que quando vem esses ministérios, às vezes cada igreja vem com uma visão. E graças a Deus por essa visão diferente. Tem igreja que bate palma no nosso ministério, tem igreja que não bate palma, né? Tem igreja que é mais conservadora acerca de usos e costumes, dentro da convenção se adege. Tem outras que já são um pouco mais tranquilas acerca do conservadorismo. Mas o que precisa haver entre os pastores, e nós estamos numa convenção, e aqui é o lugar de falar sobre isso, é respeito, né? Se a tua igreja não bate palma, a minha bate, vamos nos respeitar, nós somos irmãos em Cristo, né? Se a sua igreja não usa luzes, como essas aqui, com moving, amém. Lá na de Jerusalém Hour a gente usa, tudo com muita decência, nós não fazemos concessão para o pecado, nós ensinamos a igreja a ter caráter cristão, e a gente tem comunhão com outros ministérios que têm uma visão diferente. Hoje eu tenho um homem que me ajuda na igreja, eu já vou encerrar, pastor Nelson Pisque, foi 15 anos tesoureiro da Assembleia de Deus em Curitiba, lá no Hour, que era uma das maiores igrejas depois da sede, igreja que eu pastoreei por quase 2 anos. E o neto do pastor Nelson saiu da Assembleia de Deus e foi para a Bola de Neve. Quem já ouviu falar da Bola de Neve? É uma igreja que no púlpito tem uma prancha, os jovens lá, barbudo, tatuagem, alguns cabeludos. E
E o Wagner foi para lá e, infelizmente, no meio do caminho, o Wagner sofreu um acidente, lá na Pedra da Gávea, caiu e morreu. E na época eu ainda era o pastor na Assembleia de Deus Missão em Curitiba, conversando com o irmão Nelson, com a irmã Maria, que já dorme no Senhor, e eu falei sobre a visão diferente daquela igreja, mas que Deus operava lá. E para ela, eu lembro que a irmã Maria tinha uma preocupação com a salvação do neto, que ela e o irmão Nelson criaram nos caminhos do Senhor. Eu disse: irmã Maria, fique tranquila, a Bola de Neve não tem a mesma visão que a gente, tem uma visão diferenciada, mas o Espírito Santo opera lá. E eu sei que opera, porque tem um amigo meu, Rafael, que reconciliou com Jesus lá, e é um moço com uma vida exemplar. E aquilo tocou o coração da irmã Maria, do irmão Nelson. Quando iniciamos a de Jerusalém, eles vieram com a gente. A irmã Maria partiu para a eternidade, o pastor Nelson está nos ajudando. Por quê, irmãos? Porque eu não prego placa denominacional, eu falo sobre Jesus. Então, dentro do nosso ministério vão haver diferentes visões, e graças a Deus, porque existem diferentes visões, e que a gente pode crescer juntos, um aprender com o outro, sem criticar e reprovar o outro. Se em algum momento você perceber que eu estou indo para um caminho estranho, me procure em particular, e com amor, com carinho, tenta me ajudar, me orientar. Mas criticar e reprovar não é o caminho. Amém, queridos? Porque Deus fez promessas na nossa convenção, e ela vai crescer. E vão vir outros ministérios, e a gente vai cuidar, como o pastor Jorge tem falado, né? Cuidar, estender a mão, orientar naquilo que for necessário, mas sempre com muito respeito um pelo outro. Amém, queridos? Obrigado. Também nesse momento, com a oportunidade, pastor Pedro Moreira, de Araucária, Paraná. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Tenho a dizer nesta tarde que para mim é um motivo de muita alegria de estar com os queridos companheiros de ministério, aqui ao lado do nosso presidente, pastor Jorge Amorim, com sua mãe digníssima esposa e todos os convencionais aqui presentes, dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Ele fez uma promessa que ainda que 1000 caia ao teu lado, 10.000 à tua direita, estou falando de inimigos, tão somente, olha, não vai ser atingido. As ondas impetuosas vieram, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Teve momentos difíceis, mas já estamos vendo a grande vitória. E tenho certeza que vamos cantar o hino da vitória. Eu já posso dizer que já estou cantando, estou saindo renovado desta canção. Recebi uma porção de alimento nesta manhã. Estou voltando alegre, porque Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre. E um dia nós veremos, aquele que leva a preciosa semente, vai lançando, chorando, mas com alegria verá os molhos lá no tribunal de Cristo, aonde Jesus, para ti e para mim, dirá: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. E tenho certeza que nós vamos vencer. Quero trazer a direção ao pastor presidente Jorge Amorim, bem como todos os convencionais, que a de Jerusalém, a Araucária, está caminhando. Como eu acabei de dizer, as pernas veio bambeou um pouco, mas tem quem está firmado na rocha, meu companheiro, pende para lá, pende para cá, aí que firma mais ainda. Quanto mais vento assoprar, mais as raízes da confiança em Deus está sendo firmada na tua e na minha vida também.
Quero deixar um versículo da Bíblia Sagrada, 2 Reis 7, 9. A passagem bíblica mostra uma reunião de 4 leprosos, depois de uma grande vitória para aqueles 4 leprosos. Quem não tinha roupa para vestir, agora já tinha com abundância. Quem estava morrendo de fome, tinha pão para dar e sobrar pão para sustentar uma cidade. Quem não tinha ouro, não tinha prata, tinha prata e ouro, agora esses 4 leprosos. E depois daquela abundância toda, os 4 em reunião disseram: este dia é dia de boa nova, e nós calamos. E se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Vamos até a cidade de Samaria, vamos comunicar ao rei que aqui tem pão. Samaria estava vendendo uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Você sabe o que é isso? É alguns R$1.000. E os mais menos favorecidos de sorte, trocava seus filhos para se alimentar. Só lê o capítulo 6 de 2 Reis, que você vai ver a intriga de 2 famílias, porque uma mãe deu um filho, prepararam, cozinharam, comeram, e na sequência a outra não quis entregar e a coisa não ficou bem. Mas eu fico feliz que Deus tem o seu homem, tem o seu mensageiro, o seu arauto na hora certa. Quando aquele algoz que veio para matar o profeta Eliseu disse: ó, segura a porta aí que o rapazinho está chegando, eu estou escutando a pisada do pé dele. Mas aí a Bíblia não relata, mas eu queria: não, pode abrir a porta para esse camarada entrar aí. E quando ele vai entrando, é um pensamento meu, ele disse: ó, amanhã haverá abundância de pão nos portais de Samaria. E Deus velou pela palavra do profeta Eliseu, usando os 4 companheiros, 4 obreiros, embora leprosos, mas o grande milagre aconteceu. Eu quero dizer que Samaria tem muita gente morrendo por aí por falta de pão espiritual. Ele vai usar de Jerusalém para dar pão para o faminto, água para o sedento e levar alegria para o triste também. Ao orarem, lembra de Jerusalém, Araucária, que jamais eu estou esquecendo de vocês. Estou colocando diante de Deus o nosso pastor presidente, este ministério e esta convenção na presença do Rei da Glória. Deus que vos abençoe com as ricas e copiosas bênçãos dos céus. Na sequência, pastor Alexandro, de Penápolis, aqui de Penápolis, e também pastor José Bandeira já fica preparado também para também trazer a sua palavra. Meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor, louvar a Deus por esse dia maravilhoso, especial em nossa vida, em poder estar na nossa igreja mãe, nessa convenção de ministro, bendizendo a Deus e ouvindo a sua palavra e trazendo relatos daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Mesmo nós todos atravessamos momentos difíceis como esse, eu quero aqui manifestar minha gratidão a Deus por pertencer a essa igreja há 10 anos, ser um filho dessa igreja e também bendizer a Deus que com muita maturidade espiritual da parte do nosso pastor presidente, há aproximadamente 3 anos, ele deu autonomia para mim nessa cidade e para mim foi um grande desafio aceitar isso, porque ser pastor presidente na mesma cidade que o pastor Jorge Amorim é presidente também, só pode aceitar isso se Deus te chamar e se você tiver fé para continuar aquilo que Deus colocar em suas mãos. E quero dizer aos irmãos que foi um teste muito grande, não só para mim, mas como para todos os pastores que dirigem igreja. Esse momento de pandemia agora foi um teste muito grande para a chamada de cada um de nós, tendo em vista que o povo ficou com medo, não veio para a igreja, as finanças de muitas igrejas sofreram baixa,
mas eu pude ver o cuidado e a mão de Deus para com a minha vida, para com o meu chamado, e a igreja que o Senhor confiou a mim para cuidar. Eu, nesses 10 anos que eu tenho de trabalho, eu nunca vi o relatório da minha igreja, dentro das condições que ela tem, de pagar o aluguel, o salário pastoral e assumir as suas contas, fechar em vermelho. E quando eu digo isso, eu não digo por orgulho, mas eu digo para que Deus seja glorificado e exaltado. Em todo momento, o nosso Deus nunca permitiu, em hipótese alguma, a gente fechar o nosso relatório em vermelho lá. Mesmo no tempo de pandemia, nós tivemos até um crescimento assustador em relação a algumas pessoas que foram para lá, outras mudaram, chegaram outras, e assim fica a minha gratidão a Deus, o seu cuidado e a sua chamada infalível naquele que crê e obedece o seu chamado. Tem um texto muito rico aqui no livro de Salmo de número 9, e o verso 10, está escrito assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então eu continuo, meus queridos irmãos, nessa confiança, aprendendo muito aqui com o pastor. Ele é pastor meu aqui nessa igreja, já foi em outra igreja, e eu tenho aprendido e aceitado esse desafio, mesmo que neste momento ainda eu trabalho e cuido da igreja, e eu tenho visto o cuidado do Senhor, o amadurecimento que Deus tem dado à minha vida, para cuidar de pessoas, e honrar essa chamada tão extraordinária que é na nossa vida, de poder ser mentores de outras pessoas, gerar fé no coração de outras pessoas e levar a palavra de salvação a muitas almas que têm chegado às nossas igrejas, cansados, oprimidos, sobrecarregados. Então fica a minha gratidão a Deus. Eu tenho 41 anos de idade, fiz no mesmo dia que o pastor Jorge faz o aniversário, 10 anos nesse ministério, e tem visto as promessas de Deus se cumprir de uma forma poderosa. Nós fomos presenteados de uma forma muito linda. Havia uma preocupação no meu coração acerca do local que a gente serve a Deus ali. Ele já é pequeno, não está comportando as pessoas que ali congrega, e nós oramos, buscamos muito a Deus, e Deus levantou pessoas para nos abençoar, com 2 propriedades maravilhosas, próximo ao bairro onde a gente já tem a igreja, e eu estou vendo o movimento das mãos de Deus, num trabalho que a gente fez. Eu tenho lá um livro de ouro que eu aprendi com o pastor Jorge. Eu vi uma vez ele fazendo isso aí, eu falei, eu vou copiar, tudo que esse homem tem lá de fé, eu vou copiar. Peguei o livro de ouro, passei para a igreja, já tem um resultado expressivo ali naquele livro de ouro. Tem outras pessoas que eu vou convidar para comparecer naquele livro de ouro e também depositar a sua semente, porque conhece o nosso trabalho. Eu acredito que 10 anos é o suficiente para você conhecer o caráter, o que há no coração de uma pessoa e ver a chamada que ele tem. Graças ao bondoso Deus, o pastor Jorge não desamparou nós, que é muito difícil você hoje entender que uma igreja dá autonomia para outra na mesma cidade. Eu entendo aí que Deus quebrou um protocolo muito grande entre as Assembleias de Deus, que nós somos também a Assembleia de Deus, e nos honrou de uma forma grandiosa. Fica a minha gratidão como um filho agradecido dessa casa, essa família, esse ministério. Querendo Deus, vamos continuar levando a sua palavra até aquele grande dia. Deus os abençoe e que o Espírito de Deus possa continuar abençoando a vida do Senhor, da sua família e da nossa convenção para a glória de Deus. Amém? Pastor José Bandeira, de Ilha Solteira. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler aqui um texto no livro de Êxodo, no capítulo 18, versículo 21. Um conselho que Jetro ele deu para Moisés. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maioral de 100, maioral de 50 e maioral de 10. Eu quero também aqui agradecer a Deus, pastor Jorge Amorim, né? Conhecemos há tanto tempo, né, pastor?
já tem mais de 20 anos que a gente se conhece. E eu estava ali lembrando, quando nós chegamos na de Jerusalém, ainda era o prédio lá na Vila Kennedy, né? Estamos ali naquela igreja, né, Miriam? Pastora Miriam. E eu abracei essa obra aqui com muita fé, né? Porque eu conheço, né, o pastor Jorge, sua índole, da sua família, sua esposa, e do ministério, um homem que, pastor Teixeira também, um homem de Deus. E estamos aqui nesse tempo todo em gratidão a Deus, né? Servindo a Deus ali também em Ilha Solteira. Pude ouvir aqui os irmãos falando sobre as dificuldades que passaram, mas também nós passamos, tá ali o nosso irmão Evangelista Zé Carlos, que é o tesoureiro da igreja, e nessa pandemia também tivemos algumas baixas, né, de membros, outros saíram, foram para outras igrejas, outros não estão congregando, mas eu pude ver aqui, irmão, que Deus preparou para ficar conosco pessoas capazes, temente a Deus, que abraçou a obra, e já no final agora da pandemia, no mês de julho, nós recebemos uma proposta de mudar de salão. Pegamos lá um prédio que estava lá abandonado, era uma antiga Sinetran, um prédio muito maior, muito amplo, e foi até um jovem, né, da nossa igreja, um rapaz que ele tem uma mobiliária, ele foi lá e me ofereceu o prédio, e eu olhei assim e falei, meu Deus, isso aqui é brincadeira, isso aqui é piada, todo sujo, todo cheio de entulho, né, quem viu o prédio, e eu não levei muita fé não, mas aquele rapaz, né, o Alex, ele me deu uma força de pastor, para Deus tudo é possível, nós vamos conseguir. E nós tínhamos um dinheiro em caixa, nós tínhamos uns 20 mil em caixa, e eu falei assim, isso aqui vai mais de 20 mil para reformar. E a moça, que é a proprietária, que mora até em Curitiba, ela mora em Curitiba, né? Ela nos cedeu somente 3 meses de aluguel, muito pouco. Nós pagamos 1.200, né, Zé Carlos? E ela fez o mesmo preço, o prédio muito maior, tem 5 banheiros, muito maior, grande, sala para as crianças, sala pastoral, sala para cozinha, muito maior do que aquele nosso, irmã Miriam, pastora Miriam. E nós abraçamos, reformamos o prédio inteiro. Temos irmãos ali que ajudou, o Alexandre, que é pedreiro, né? Enfim, e eu vi ali a mão de Deus, irmãos, e não foi 20 mil, passou, né, irmão Zé Carlos? Chegamos quase 35 mil, mas Deus, irmãos, Ele deu providência. Eu não tinha piso, colocamos piso, o pastor Jorge vai lá dia 7, né, pastor? Vai lá reinaugurar nosso ministério, lá será um prazer. Então, mas por que, amado? Porque na retaguarda, irmãos, nossa, há obreiros, pessoas temente a Deus, pessoas que nos, está ali o missionário César também, a sua esposa, que sempre tem sido fiel, querido. E nessa pandemia, eu pude ver aqui, nós ficamos 6 meses, irmão, de porta fechada. O nosso prefeito lá é do mesmo partido do governador, e ele não cedia. 6 meses, portas fechadas. Mas nesses 6 meses, irmãos, nós mantivemos os nossos compromissos também em dia, graças a Deus. Sempre eu aluguei ali em Penápolis, ali em Ilha Solteira, sempre foi de palavra, agora que é a primeira vez na imobiliária, mas mesmo assim o rapaz é da nossa igreja, o Alex, que é o diácono, e sempre pagamos em dia, né, os nossos aluguéis. Foram 6 meses, né, que os irmãos foram fiel, temente a Deus, né, capazes, que honrou com seus compromissos. E eu vejo aqui nessa palavra, irmãos, até interessante que Jetro era de Midian, me faz lembrar também Melquisedeque, não judeus, mas ambos temeram ao Deus dos hebreus, né? E esse moço aqui, esse homem aqui, ele também me inspira, porque ele vendo a postura de Moisés, eu creio que Jetro viu em Moisés já uma liderança. Durante 40 anos passou ali Moisés servindo ao seu sogro, trabalhando, e é por isso que Moisés aceitou o conselho de Jetro, porque ele viu a postura do seu genro, a conduta do seu genro, a sua índole, e Moisés, ao ver esse conselho, ele colocou em prática. E isso é muito bom nós observarmos, irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor.
A gente também paramos para ouvir conselhos, para não desanimar, para não desistir, para seguir à frente, porque, irmãos, isso é uma nuvem, isso é algo passageiro. E essa mensagem que me inspira muito, o conselho de Jétro, a escolha, a qualidade do obreiro, homens tementes, capazes, que aborreçam que a avareza. E graças a Deus, pastor Jorge, nossos obreiros ali são dizimistas, ofertantes, por isso que me fez eu tomar esse passo pela fé, né, de mudar de um salão, né, cômodo, já bem climatizado, para um salão maior, sem nada. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Eu estou feliz aqui no ministério, faço parte dessa convenção, desde o princípio. Muito obrigado, pastor Jorge. Amém, pela oportunidade, pelo carinho que nós temos. Com toda a igreja, pastor Teixeira, um abraço em nome de Jesus. Pastor Marcos de Londrina. Pastor Jorge, toda a mesa diretora, os membros da convenção, a paz do Senhor. Eu sinto feliz de estar aqui. Eu tenho uma palavra assim rápida e tenho um pequeno testemunho. A nossa convenção, o nosso ministério, de certa forma, ele é novo, né? Mas já está mais do que provado e confirmado que Deus está nesse negócio. Eu falo isso da minha experiência pessoal, né? Não sei se todos. Eu nasci numa igreja e fiquei durante todo o tempo nela. Lá eu fui membro, cooperador, diácono, presbítero, e fui subindo e durante 20 anos, né? Fui líder de jovem, fui tudo que manda a regra, vamos entender assim. E quando aconteceu alguns problemas que eu saí, a gente ficou meio que perdido, eu principalmente. Falei, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? E eu participei de várias, até quando eu saí, eu fui 5 anos, primeiro vice-presidente da igreja, dirigi a congregação maior do campo, e quando eu saí, eu pensei assim, agora eu estou, né, o que eu vou fazer da vida? Aí fui em outra igreja, na mesma assembleia, né, em outro ministério, mas aí também não consegui. Ficamos 8 meses congregando em casa. A minha família é uma família abençoada, grande. E até que surgiu a ideia, né? Alguém pensou no pastor Jorge, porque a família da minha esposa é conhecida do pastor Jorge há longa data. E a gente conseguiu entrar em contato com ele, e ele tinha recentemente, fazia 2 anos que estava com o ministério. Viemos e fomos aceitos. Né, e Deus nos abençoou e tem nos abençoado muito. Eu falo isso de experiência pessoal porque o nosso pensamento, eu participei de várias reuniões que pessoas eram desligadas, não se fala excluir mais, porque saía da igreja, abria uma igreja e eram considerados como pecado de feitiçaria, toda aquela balela, né, que a gente ouvia, aquilo ficava... Né? E eu até, quando eu saí da igreja, eu fui chamado, meu nome lá era Absalão, né? O filho traidor, né? O pastor presidente do outro lado e tudo isso. E a gente veio, quando a gente abriu um salãozinho, né? Ficamos, aí essa igreja que nós estamos hoje, é a igreja que eu aceitei Jesus, o antigo pastor, bem antes, e ela estava parada, porque o pastor morreu e a igreja ficou abandonada, o filho tomando conta, e uma igreja que ficou tipo de herança, sabe? E eu cheguei no filho, eu preciso de uma igreja, não, pode vir, vem, né? E, resumindo, eu fui para a igreja, sofri muito com esse tribulado desse dono da igreja, né? Era muito atribulado, angustiante. Um dia ele resolveu assim, quero vender a igreja. Aí até que falamos com o pastor Jorge fez algumas pesquisas, até se incentivou a comprar a igreja, mas quando que foi para fechar o negócio, a igreja não tem documento nenhum documento. Aí o pastor Jorge, claro que recuou. Aí mais uma vez eu fiquei, meu Deus do céu, eu estou falando que Deus prova por acontecimentos que Deus está nesse negócio, e é só nós trabalharmos e fazermos que Deus tem para nós crescimento e muita bênção, porque particularmente foi provas para mim. Falei, agora zerou de novo. E esse dono da igreja ficou tão bravo que ele foi lá no portão da minha casa e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, ele diz assim, seu pastor pulou para trás,
Eu sabia o motivo, e tinha toda a razão, e tem toda a razão. Te dou tantos dias, você sai da igreja, arruma outro lugar. E nós sabemos que lá em Londrina, eu creio que em todo lugar, você arrumar um salão, qualquer salão na época era 3 mil, 4 mil reais. Falei, agora, eu fiquei pensando assim, agora eu volto para outra igreja, né? Eu vou agora, eu sei que o pastor já vai fazer. Fiquei pensando, né? A gente ficou pensando. Aí Deus, mais uma vez provando ao meu coração, preparou, eu chamo aquele advogado de Ciro, para nos libertar. Um dia ele chegou sem eu conhecer, ele chama Jorge também. Eu tenho um quê com Jorge, né? Meu pai chamava Jorge. Esse advogado chamava Jorge, agora tem um pastor chamado Jorge. E um conhecido chamado Jorge, um amigo. E nós vemos que Deus preparou ele, um dia ele ligou para mim e falou assim, vem cá, pastor, eu não conheço o senhor não, mas se eu comprar essa igreja, o senhor fica alugando ela? Eu falei, opa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar só porque o senhor está falando, se o senhor assumir um compromisso comigo de ficar, de alugar ela, eu vou comprar para negócio, mas enquanto o senhor estiver lá, eu não vendo ela para nada. E ele trocou a igreja numa casa dele, que ele tinha de aluguel. Foi claro que foi para negócio. Falou, pastor, está comprado, o senhor pode ficar sossegado aí. Não me conhecia. E nós vemos que isso o Senhor tem nos abençoado, né? São acontecimentos que vem provando para nós que Deus está nesse negócio, né? Que Deus está abrindo portas, e nós estamos lá agora, né? Nós pagamos um aluguel não caro, pagamos 1.250 de aluguel, né? Um aluguel pelo lugar, um preço considerável. Então eu estou falando isso porque, particularmente, para mim, né, foi uma prova, né, que Deus, Ele está nesse negócio. Amém? Deus abençoe a igreja. Pastor Lailson também, trazendo uma palavra acerca da igreja. Paz do Senhor, irmãos. Se eu fosse falar de dificuldades, talvez você vai dizer, já passei por isso também. Então, todos nós passamos pelos mesmos desafios nesse período tão longo que a igreja passa por um desafio também muito grande. Um desafio que é sem precedentes. Eu acho que nunca houve momentos na nossa geração, nunca houve momento tão cheio de caos, de dificuldades, como esse que nós estamos atravessando, porque a pandemia ainda não acabou. Ainda temos que usar máscara, ainda temos que nos separar, ainda temos que fazer todo o protocolo de prevenção, temos que estar prontos para isso. Não acabou, mas já está, por conta da política do ano que vem, já está amenizando tudo, né? Então está ficando mais tranquilo para a gente trabalhar. E como todo desafio que vocês tiveram, eu tive também, a igreja teve momento que a gente pensava, entrega o salão, não entrega o salão, entrega o salão, não entrega o salão, 8 meses fechado, uma dificuldade muito grande, um aluguel bem alto, e os recursos baixando, e as coisas se complicando a cada dia. Mas surgiu a geração live da Assembleia de Deus Jerusalém, de qualquer outra, né? Todo mundo partiu para a live, vamos para a live, e começamos a fazer nossos trabalhos de live também, os cultos, ia na igreja, eu e a turminha da mídia, o pessoal responsável por isso, e fazíamos o nosso culto. E voltou então, que alegria voltar. Irmão, quando nós voltamos, Pedro, Tiago, o João não veio. E aí, eu acho que todos vocês também tiveram essa mesma dificuldade. Foi um tempo assim bem difícil, culto só aos domingos, em um período curto, limite de horário, e a igreja com todo cuidado, com muito cuidado de mandar os irmãos para casa no horário certo, que moram todos muito longe, e aquela coisa toda, assim como você passou. E o tempo foi passando e os crentes não apareciam na igreja.
E eu disse um dia assim, bom, eu vou na casa da minha mãe, eu vou na casa do irmão fulano, eu vou na casa do irmão ciclano, eu visito as pessoas, eu não parei, então eu estou lá. A gente não pode entrar na casa dessas pessoas, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar a minha família, a Beth, minha mãe, a minha irmã caçula e quem mais? E eu, e o meu cunhado que vai de intercessor. E aí a gente sai, meu carro é para 7 lugares, de vez em quando enche, vai até 10 ali. E a gente pega essa turma toda semana, e eu arranho o violãozinho, vocês viram ali, né, dá aquela arranhadinha feia, e aí eu vou na porta das pessoas e começo a cantar um hino. Eu disse assim, eles não podem estar na igreja, então a igreja vai lá até eles. A gente chegava de surpresa, batia na porta, aí alguém sai de carção, sabe aquele carção de dormir já? Ele sai, leva um susto e volta, troca e já volta chorando. Aleluia. E quantas vezes isso acontece, né? Nós não paramos e não vamos parar com esse trabalho. E aí isso surgiu na mente, nós começamos a fazer isso. A gente sai, canta alguns hinos do coral e depois faz uma oração, em alguns casos fala uma palavra, e assim nós estamos trabalhando. Resultado destes trabalhos é que algumas famílias já estão na igreja. E mais interessante que famílias que não eram da igreja, agora estão conosco. Deus tem os seus meios de trabalhar. Uma outra coisa que era a minha intenção, a minha ideia, não era alcançar somente a pessoa visitada, mas era alcançar os vizinhos. O Eliel está assistindo televisão na casa dele, sem camisa, bonitão, deitadão no sofá, de repente ele começa a escutar uma canção, um louvor. Com a minha voz clamo ao Senhor, dividido em 4 vozes, tocado com violão, e de repente aquela coisa que vai suando, o pessoal fala, será que são anjos cantando? Jesus está voltando. Não, é a Igreja Assembleia de Deus que está na porta de alguém. E aí a pessoa sai e fica assistindo, gente filma e tal, e tira foto. Tem casos, irmãos, de pessoas que saiu de dentro da sua casa, estava passando roupa, saiu de lá de dentro, toda suada, à noite já, né? Suada, e vem para ficar ali, tira foto, e canta junto, e fica ali, espera uma oração, e Deus tem abençoado grandemente. A suma disso tudo, nós não podemos parar. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12, versículo 2, que nós temos que renovar a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual cognitiva. Paulo disse que nós temos que renovar. Então, esse é o nosso trabalho. Nós temos que nos capacitar a cada dia. Nós temos que nos esforçar a cada dia para sermos melhores, mais capazes e mais inteligentes com Cristo Jesus. A igreja precisa se movimentar. Nós estamos vivendo dias desafiadores, tempos que a igreja nunca passou, nunca viveu. Nós precisamos quase que reinventar o estilo de igreja, mas não vai ser preciso isso não. Deus vai nos ajudar, a igreja vai voltar a crescer de novo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Nessas visitas que nós fazemos, Deus tem curado pessoas, tem salvado vidas, tem tirado gente de depressão, Deus tem feito coisas gloriosas, e o nome do Senhor segue sendo glorificado, e a igreja sendo abençoada. Deus abençoe a todos vocês. Pastor Alex Silvestre vai estar também trazendo uma palavra acerca do ministério ADJ-SIC. Paz do Senhor. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar, né? E eu prefiro ouvir os santos falar. Eu já estou indo embora abastecido, irmão. Eu vou embora hoje, não posso ficar mais, mas já estou indo embora abastecido. Crente é crente e acabou, irmão. Nós precisamos de homens de verdade. Precisamos de homens de verdade. Acabou de falar aqui o pastor Bandeira. Homens de verdade.
Homens que não se embaraçam com as coisas desta vida, mas ele maneja bem a palavra da verdade. Jeremias vai dizer que coisa horrenda está acontecendo na terra. Coisa tremenda está acontecendo na terra. Mas o servo de Deus não se dobra. Nós não se vende, irmãos. O vento está soprando, mas a igreja continua de pé. E o povo de Deus está contando vitória. Irmãos, nesta manhã, o céu resolveu falar com a terra. Nesta manhã, e eu disse, eu não vou nem o intuito de falar, mas eu preciso ouvir. E o Deus do céu se fez presente nesta manhã. Eu senti a presença de Deus e eu ouvi a voz do Senhor neste lugar. Jesus está aqui, irmão. Convenção, irmãos, é para crente sair cheio do Espírito de Deus. E eu vim foi para receber. Eu vim foi para sair daqui feliz, alegre e cantando o hino da vitória. Vale a pena, meu presidente, vale a pena. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. O pau quebrando, irmão. E eu digo, mas cadê o povo da Jerusalém que não me liga? Eu digo, cadê os nossos amigos que não mandam nem uma mensagem? Eu fiquei triste, viu, irmão? Me perdoe que eu não queria nem falar porque eu sou realista. Eu digo, cadê os nossos companheiros? Eu digo, Jesus, cadê os pastores da convenção? Não pode chegar perto, mas o WhatsApp não precisa chegar perto. Era só uma palavra. Ah, mas Deus entrou dentro da casa do pastor Laílson e falou com ele. Você acredita que Deus ainda fala, irmão? Porque tem dia que nós não é super-homem não, irmão. Tem dia que nós precisamos só de uma palavra. E os crentes precisam se unir, viu? Não é ficar, irmão, um de Apolo, outro de Paulo. Nós precisamos se unir. E quando a igreja se une, Deus dá vitória. Deus entrou dentro da casa do pastor Laílson. E eu precisava ouvir. Aí a Beth e o pastor Laílson me chamam numa live e diz assim: Jesus mandou eu cantar para você. Precisamos de homens de verdade. Acabou de falar aqui. Eu disse para o pastor Pedrosa, pastor Bandeira, palavra de ensino para obreiro. Palavra de ensino. Precisamos de homens de verdade. Precisamos de amigos de verdade. Será que eu posso contar com você? Foram 2 anos de pandemia, irmão. E poucos foi que nos ligou, viu? Cadê o povo de Deus? Aonde está o povo de Deus? Tinha dia que eu precisava de uma palavra. Eu digo, Jesus, mas cadê a convenção que eu faço parte? Mas eu glorifico a Deus, irmão, porque Jesus ainda tem levantado Arão e Ur. Deus arrancou Pedrosa de Araçatuba e disse, pastor Alex, Jesus mandou eu vir te visitar. Eu digo glória, porque tem homem de Deus ainda de verdade. Laílson entrou com a live, ele e a Beth entrou com a live dentro da minha casa. E eu estava dizendo, Deus... Irmão, e o povo, e socorrendo um aqui, socorrendo um ali. A irmã estava para morrer. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E a irmã disse, pastor, vem na minha casa. Irmão, se for para mim estar em cima de um altar e não tiver amor, então eu vou trabalhar para o homem. E o povo, irmão, e a pandemia, pastor Laílson, o pau quebrando, o povo na cama. E eu digo, Jesus, a irmã está precisando de oração e eu vou ter que orar. Ela contou para o pastor Pedrosa. A irmã acamada, irmão, 22 dias, irmão, acamada, não podia nem tomar água direito. Mas nós estávamos ali, irmão, passando o bálsamo. Pastor Alex, você vai morrer. E se o senhor morrer? Céu. Alguém dizia, pastor Alex, e se o teu corpo tombar? Eu digo, se o meu corpo tombar, vai tombar na guerra. Tomba aqui e eu chego no céu. E o nome do Senhor sendo glorificado, irmão. Eu vou dizer, irmão, para você. Eu vou te dizer, na pandemia, a nossa igreja foi mais abençoada. Nós estamos abrindo mais 2 para a honra e a glória. E quem pode dizer amém? O pau estava quebrando, o povo pedindo socorro, os pastores se escondendo. Porque, ai meu Deus do céu, porque eu vou morrer, porque vai acontecer aquilo, vai acontecer isso. Irmão, a crentalhada sabia que Jesus ia passar em revista na terra. E vou dizer, irmão, não acabou não, viu? Prepara, porque o noivo está vindo aí, viu? Se prepara, porque o noivo está vindo aí. E quem vai subir? Só os homens de verdade. Que Deus abençoe. Amém, meus irmãos?
Também quero dar alguns relatos, mas eu quero ler no livro de Juízes, capítulo de número 7, alguns versículos na sequência. Juízes capítulo 7, do verso 2 em diante, diz assim: Disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os medianitas em sua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda são muitos, fazei-os descer as águas, e ali eu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, então não irá contigo, esse não irá. E Gideão fez-o descer o povo às águas. Então o Senhor disse: qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a este porás de um lado, e a todo aquele que se ajoelhar para beber porás do outro. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Disse ainda o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam água, vos livrarei, e os entregarei os medianitas nas tuas mãos. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um para o seu lugar. Versículo 12. Os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhoto em multidão, e os seus camelos eram muitos como areia na praia do mar. Versículo 16. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de cada um trombetas, cântaros vazios, contendo tochas acesas. Meus amados irmãos, se nós formos fazer um paralelo aqui, nós vamos ver que todos os relatos são os mesmos. Essa pandemia, ela foi, de uma certa forma, prejudicial em algumas circunstâncias. Tivemos dificuldades financeiras, percas, abandonos, né? E na Fazenda Rio Grande não foi diferente. Fazenda Rio Grande, ela é uma cidade dormitório. Ela é uma cidade que não tem empresas, somente uma empresa, e mesmo a empresa mais forte dessa cidade, ela traz pessoas da capital para trabalhar nela. E Fazenda é uma cidade dormitório. As pessoas trabalham em Curitiba e voltam para a Fazenda basicamente para dormir. Então, a igreja em Fazenda Rio Grande, neste momento de pandemia, ela sofreu bastante. A nossa igreja é uma igreja bem humilde. O pastor já esteve lá, pastor Rogério, os outros pastores, e é um povo bem pobre. E nós estamos com a nossa igreja dentro de no centro de 3 bocas de droga. Então a nossa igreja, ela pobre financeira, mas rica porque tem um Deus que é dono do ouro e da prata. E os nossos cultos sempre ele é contemplado com algum drogado entrando, algum bêbado entrando, alguém correndo de alguém querendo pegar. E esse momento foi um momento muito difícil. Nós ainda estamos com bastante dificuldade. Essa pandemia, ela trouxe muito desemprego para os crentes de Fazenda Rio Grande. Hoje nós temos o pastor que trabalha e mais 2 obreiros que estão trabalhando. Mas graças a Deus, Deus tem levantado uma juventude lá. Uma juventude forte, que essa semana falaram assim: pastor, nós vamos tentar ajudar a igreja. Nós vamos correr para ver se nós conseguimos manter a nossa igreja. E não foi fácil, tanto que um dia o pastor Rogério está aqui, né? Liguei para o pastor Rogério e falei: pastor Rogério, não falei isso, pastor? Nós vamos fechar a igreja, porque está difícil. Aí o pastor Rogério falou: não, pastor Eliel, me dê um tempo, vamos conversar.
E Deus tem nos abençoado. Deus tem usado os nossos pastores, que nós vemos eles não somente como pastores, mas mentores espirituais, pais espirituais, que eu tenho certeza que tudo que eles têm conquistado é porque Deus conhece o coração deles, Deus conhece a forma deles tratar. Porque eu digo para vocês que nem todas as pessoas seriam capazes de fazer coisas que eles fazem, pela igreja, pelo povo, pelas AD Jerusaléms espalhadas, não só neste lugar, mas também na Bolívia e outros lugares. Então assim, e olhando para esse texto, eu vejo aqui quando o Senhor diz para Gideão, Gideão, ainda é muito povo. Aí eu comecei a analisar e pensar, Senhor, porque nenhum pastor gosta de perder membros, né, meu irmão? Quando você perde um membro, por mais que ele seja aquele membro que te dá trabalho, o pastor se preocupa, o pastor sente o baque. E nessa pandemia, o Senhor, Ele fez uma peneira. Eu creio que essa pandemia, o Senhor fez uma peneira. E Deus mostrou faces, Deus mostrou pessoas. E se alguém saiu da tua igreja, talvez foi porque Deus quisesse que ela saísse. Porque talvez, assim como o Senhor fez com Gideão, talvez o Senhor podia estar falando assim, pastor Rogério, ainda tem muita gente, precisa menos. Mas pastor, igreja com poucas pessoas, é que Deus nunca trabalhou com quantidade, Deus trabalhou com qualidade. Esses 300 aqui, eles demonstraram a qualidade que eles tinham. O último fato deles foi o quê? Ele se dobrar com o seu joelho, pegar água e levar até a sua boca. Então não se preocupe com aqueles que saíram, se preocupe com aqueles que ficaram, porque aqueles que ficaram verdadeiramente estão com você. Mas se Deus falar precisa sair mais, agradeça ao Senhor, porque é o Senhor que está nos direcionando, é o Senhor que está nos encaminhando. Como nós lemos no último versículo também, o que eles tinham? Trombetas, cântaros vazios e tochas acesas. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma igreja que ora, uma igreja que canta, é uma igreja que está tocando trombeta. Uma igreja que tem cântaro, é uma igreja, como diz ali, cântaros vazios, é uma igreja que está preparada para dizer, Senhor, enche esse cântaro, enche esse cântaro. É a igreja que quer unção, é a igreja que quer vitória. E as tochas acesas, eu posso dizer que é a igreja que ainda tem o Espírito Santo na sua vida. Então não se preocupe, a pandemia não acabou, mas nós confiamos um Deus poderoso. Como diz o salmista no Salmo de número 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós fazemos menção do nosso Deus. Se você está aqui, meu irmão, é porque Deus te poupou. E se amanhã você se for, entenda, é porque Deus quis que você estivesse com Ele. E se você quer estar com Ele, esteja preparado, para que no dia de amanhã o Senhor te chamar, você possa chegar lá nas portas do céu e dizer, Senhor, foi difícil, mas eu cheguei até aqui. Que Deus abençoe. Orem por Fazenda Rio Grande, ore por aquele povo, um povo humilde, um povo pobre, mas um povo que tem Deus no coração. Deus abençoe. Queridos, mais uma vez, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que tempo, não? Que tempo, que momento de história que nós passamos nesse 2020, estamos passando nesse 2021, e existem muitos prelúdios de situações pós-pandêmica, né?
vemos a alta louca na energia elétrica, o consumo grande no combustível, porque muita gente pôde comprar bens, automóvel, motos, e o consumo aumentou sobremaneira, não só no Brasil, mas no mundo, e subiu muito a energia para conduzir veículo, a energia elétrica, e nós vemos alguns grandes potências no mundo começando a faltar mantimentos nos mercados, mesmo o povo com cartões de crédito elevado e dinheiro no bolso, e vemos tudo isso como situação pós-pandêmica, né? É o termo que o mundo resolveu adotar para falar do prelúdio do retorno de Jesus. Não tem nada de pós-pandêmico, não, são sinais de que Jesus, Ele está preparado para retornar. Mas nós vivemos um momento que necessitamos, irmãos, e podemos denominar como um tempo de mudança, tempo de transformação. E eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês que aqui estão, nesses 2 anos, nunca passaram por um momento tão difícil, por um momento tão terrível de questionamento de valores no coração, de questionamento de valor na sua fé, de questionamento de que, será que eu estou certo? Será que eu estou fazendo certo? E eu peguei um texto aqui, irmãos, rapidamente, não vou demorar, porque nós temos culto à noite, em Gênesis 28, 10 e 19, diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, o travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenha dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar, e este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto na sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Glória a Deus, né? O homem estava fugindo de uma situação de grande dificuldade que ele viveu com o seu irmão. Estava fugindo porque ele recebeu um apoio para tomar algo que não era dele, mesmo ele sendo apoiado por alguém que ele espiritualmente considerava superior a ele. E nessa pandemia, quantas vezes nós fugimos, né? Sendo verdadeiro, bem real, pelo menos eu. Vocês, não sei. De situações e de momentos
que a gente simplesmente falava assim, não, deixa isso para depois, agora não dá certo, agora eu não posso. E quantas vezes numa situação dessa, de fuga porque está fugindo de situações, de momentos como ele, e que Deus fala, o homem errou, o homem fez uma confusão, tomou o que não era dele, está fugindo, e pega uma pedra, e numa pedra dura ele põe a cabeça e sonha com Deus, e Deus fala com ele e faz promessas. E por que será que nós, quando estamos fugindo, quando estamos sem condição, é bonito falar aqui, contar tudo que Deus fez, e é verdade, glória a Deus por isso. Mas cada um sabe o que passou de verdade. Cada um sabe a lágrima da madrugada. Cada um sabe o choro escondido. Cada um sabe a vergonha que estava se aproximando e podia a qualquer momento ser exposto. Cada um sabe, inclusive eu. Cada um sabe. Porque essa pandemia trouxe tudo isso. Mas nós, trancados em casa, presos nossos valores de expressão, que nós sempre gostamos de falar de Jesus, que nós sempre gostamos de expressar Jesus, questionando os nossos valores de fé, que tantas vezes Deus falou conosco, Deus se mostrou com milagres extraordinários, trazendo a nossa mão, e nós simplesmente, Deus falando que estava junto, que ia passar, que ia ter milagre, e não conseguimos acreditar nisso. E os questionamentos de valores continuavam dentro do nosso coração, a nossa mente parecia que ia arrebentar, que tudo ia se danificar, que nós não teríamos mais condição de continuar com a nossa igreja e tampouco com a nossa fé. Porque foi pesado, foi muito pesado. Muitas situações, irmãos, nós tentamos fazer consertos, tentamos fazer remendos em situações que estamos vivendo, tentamos consertar com o nosso intelecto, tentamos consertar com a nossa mente, tentamos fazer remendo com as nossas mãos, mas é necessário acontecer uma mudança radical e um recomeço, que foi exatamente o que Jacó estava fugindo para tentar um recomeço, porque ele sabia que ele tinha errado, que ele tinha pisado na bola e que ele precisava mudar. Além de tudo, estava com muito medo. A pandemia que vinha atrás podia passar por cima dele e acabar com ele, com família e com tudo. Poderia vir uma perseguição do seu irmão, e ele era forte, muito mais forte do que ele. Como mudar? Como recomeçar? Como refazer? Verso 10. Começava um novo tempo na vida de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Ele sabia que ele tinha que mudar pela situação que ele havia feito, que ele havia sido parceiro da mãe, conduzido, e a mudança que ele entendeu na cabeça dele era, fuga. Sair geograficamente do local que ele estava e ir para um lugar bem distante para recomeçar na boa. Ali ninguém me conhece, ali eu estou tranquilo, meu irmão está longe, então recomeçar com fuga, quando na verdade o recomeçar deve ser enfrentando o problema.
E quase nunca nós queremos isso. Não adianta fugir, porque onde você for, e o problema estiver no seu coração, na sua mente, na sua vida, ele irá junto. Ele viaja junto com você. Ele vai com você. Então aqui nós entendemos que o problema não é o lugar. O problema não é a sua igreja. O problema não é o seu povo. O problema não é a sua gente. O problema não é o lugar. O problema está em nosso interior. E ele tem que ser posto para fora. Vou contar tudo para a Roseli, vou contar tudo para o Eliel, vou contar tudo para o pastor Oséias. Tudo que está acontecendo, eu vou falar com todo mundo. Não dá certo. Não dá certo. Tem que contar para Deus. Tem que contar para Deus. Enquanto Deus não mudar as coisas que estão acontecendo comigo, com você, ela jamais mudará perante Deus. Quando Deus não muda o que está ao nosso redor, é porque nós precisamos mudar o nosso interior, o nosso íntimo, aquilo que está dentro de nós. Mas eu continuo orando, mas está tão diferente. Parece que tem uma coluna de fumaça. E eu não consigo chegar em Deus. Olha, hoje a coluna não era de fumaça. Parece que tinha uma coluna de treva mesmo. Que a oração não ia para cima, não passava por baixo, não passava de jeito nenhum e eu não conseguia sentir a presença de Deus. O verso 11, irmãos. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Cheio de problema, cheio de coisa, tomou uma pedra e colocou sobre a sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Jacó, na verdade, ele não tinha nem estrutura para pensar em descansar. Porque se ele tivesse sossegado, tudo em paz, tudo bem. Eu vou pôr minha cabeça nessa pedra, a qualquer momento eu posso morrer, a qualquer momento eu posso ser atropelado aqui pelo meu irmão e a turma dele. Pegar essa pedra mesmo. Será que a pedra que aparece no seu caminho, no meu caminho, quando a gente vai aprender a colocar na nossa cabeça, descansar, que vai doer, machucar, e nós vamos relaxar, e quem sabe vem um sonho do céu, sobre a sua vida, sobre a minha vida, aleluia, e nós veremos o anjo do Senhor, levando, né, irmã Cruz? Pedra machucou alguns meses, né? Mas no momento o anjo levou. Mesmo na tribulação, mesmo cheio de problema, mesmo com o coração arrebentado, mesmo com arrependimento do que fez e continuaria fazendo, ele vê o Senhor se apresentando. Ele vê o Senhor se apresentando. Verso 13 a 17, irmãos, diz assim: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, na condição que está, do jeito que está, da forma que está, atribulado como está, errado do jeito que está, eu te darei a ti a sua semente, e vocês crescerão para o norte, para o sul.
Se ele não havia descansado no Senhor até aquele momento, ele viu o Senhor. Então agora, naquele momento, com toda a tribulação, com todos os problemas, ele tinha que descansar no Senhor, e ele tinha que crer no Senhor. Porque às vezes Deus fala, usa o vaso, usa o profeta, fala no sonho, fala através da palavra, se revela a você. Você está no seu carro todo atribulado e uma voz vem, mansa e suave, fala ao seu coração, se resolverá. E você não entende que é a presença do Senhor. Então ele tinha que crer na presença do Senhor. Isso significa que em todas as circunstâncias que nós passamos, vivemos e poderá acontecer, Deus sempre vai estar perto de nós. Deus sempre vai estar conosco, porque nós somos escolhidos dEle. Porque Ele se aproximou de nós, se revelou a nós. E nós cremos um dia nesta revelação e trouxemos para dentro de nós. E com toda a tribulação que existe, se para qualquer um de vocês ou perguntarem, qualquer um de vocês perguntarem para mim, você quer que tira, que saia o Espírito Santo, que saia a presença de Deus do seu coração, da sua vida, nós vamos falar, mesmo atribulado, mesmo sem solução para muita coisa, não, o Espírito Santo é meu, foi me dado, é meu, foi Jeová que me deu. E sabe, irmãos, que quando passou o sonho, ele consagrou a pedra. E é histórico esse negócio, sabe? É histórico esse negócio. O verso 18 e 19, eu tenho 18 aqui, o 19 eu não tenho. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra, tem o 19 aqui também, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna. Agora não vai mais machucar a cabeça, não. Essa pedra me fez ver a presença de Jeová. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. A pedra que era um problema, ou a pedra que se apresentou na sua vida, que foi um problema até alguns dias e que ainda existe reflexos dessa pedra que interfere na sua relação familiar, na sua relação do trabalho, na sua relação com o povo, que você não consegue mais pregar com eloquência, que você não consegue mais pregar com virtude, expressando a presença do Espírito Santo. Deixa de ser pedra e a ponha por coluna, com a unção do Espírito Santo. Esse negócio de altar, irmãos, vem desde Abraão. Êxodo 20 e 24, capítulo 20 de Êxodo. O povo pecou, o povo fez deuses para adorar. E o povo fez tanta coisa errada, que criou-se uma treva tão grande, que o povo não conseguia mais se aproximar de Deus nas orações. Está escrito nesse capítulo, depois dos 10 mandamentos. Está escrito lá, que era uma treva tão grande, que somente Moisés conseguiu passar pela treva e se aproximar de Deus. E Deus falou, eu falei contigo frente a frente. E agora o povo, teu povo faz deuses para adorar. E Moisés conversa com Deus. E Deus fala assim para ele nesse verso 24. Um altar de terra me farás. Oh,
e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar que eu te fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Quando que a gente deixou de fazer altar de terra no nosso coração? Começamos a fazer altar de ouro no nosso coração. A vaidade veio para dentro do nosso coração. E criou-se uma treva que nós não podíamos mais nos aproximar de Deus. E Deus repreendeu aqui, porque mesmo que eles fizessem altares, estavam fazendo de prata, de ouro. Estavam fazendo altares de mármore, altares que ofuscavam a presença de Jeová. Não, para eu manifestar a minha presença, faço um altar de terra. Terra, 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 terra. Faça altar de terra sobre a sua vida. Reconheça a terra que eu sou, reconheça a terra que você é. Mas eu acho que no coração de Moisés deve ter passado alguma coisinha. Ele falou, não posso fazer um de pedra. E Deus já responde no 25, dizendo assim, se fizeres de pedra, não o faças de pedra lavrada. Pega pedra fosca, pega pedra pontuda, que você vai saber que você dá uma cotovelada no seu irmão. Pega pedra com ponta, que você pode saber que você pode machucar o seu irmão. Mas que quem vai receber o holocausto do altar de pedra não lavrada serei eu. Isso se acabará. Queridos irmãos, essa palavra, ela veio agora. Eu não iria pregar hoje. Estou passando por algumas situações, mas Deus continua conosco. Deus continua contigo. As nossas diferenças, irmãos, elas não podem acabar com o altar de terra. Sabe por quê? Porque quando nós nos dobramos como altar de terra, e começamos a chorar na presença do Espírito Santo, e a quebrantar o nosso coração, que já foi citado nesta manhã, que é um coração quebrantado e contrito não resistirá ao Senhor nosso Deus. Terra quebrantada, terra contrita, terra em lágrimas, terra chorando, terra apresentando verdadeiramente como tem que ser. O Senhor recebe este sacrifício desse novo altar, desse tempo, deste momento. Então, queridos, vamos continuar. Dificuldades continuarão, mas vamos continuar altar de terra. Vamos continuar altar de terra. Vamos continuar altar quebrantado. Vamos continuar altar que destila amor, bênção, oração, e leva a palavra, e leva a Jesus. E nós continuaremos a ser bênção. Quando Jesus fez um milagre na vida daquela mulher, e ela começou a questionar como deveria orar. Os nossos do passado adoravam nesses montes, faziam isso, faziam altares, faziam aquilo. Os meus adoradores adorarão o meu nome em espírito e em verdade. Pedro, você também quer ir? Para onde me irei, se somente na tua presença tem palavras de vida eterna? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Hoje à noite nós estaremos aqui, igreja, para recebermos um novo momento, uma nova palavra. E neste final, eu quero convidar aqui o pastor Alex. Ele está muito cheio de Deus. Ele vai orar pelo povo aqui. Os que quiserem vir à frente, venham. Os que quiserem ficar aí, ficam. E vai ministrar a bênção apostólica do término desse trabalho. Paz do Senhor, altar de terra.
Estejamos em pé. É profunda a palavra de Deus, né, irmãos? É muito forte o que Deus está fazendo aqui. É muito profundo. É só quem está no Espírito para contemplar as coisas do Espírito. Se você ainda não está nessa dimensão, aproveita para se encher nesta tarde. Você que já não fala em mistério mais, porque dentro da Assembleia de Deus só recebe vitória quem abre a boca. Então abra a boca, glorifique, exalta, dê o seu melhor para Jesus. Libere aquilo de melhor que você trouxe para o culto desta tarde, desta noite. Não fique de boca fechada, comece a orar. Comece a orar, porque Deus tem coisas tremendas ainda para realizar. E nesta noite Ele vai fechar com chave de ouro. Riba declamas. É noite de Deus fechar com chave de ouro. Não leve nada, pastor Zéias, não leve nada para casa. Canassi orgue, canassi téria, nabrauat sanda, remendiogo da casto redé, da canara daiô. Deus manda te dizer, pastor Oséias, entrega tudo no altar, porque o altar é de terra. O altar é de terra nesta noite. Deus deu uma ordem para a terra, e a terra vai receber essa ordem, e sairemos daqui cheio do Espírito de Deus. E aquele que veio para louvar, para agradecer, ore comigo nesta tarde. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos construindo um altar de terra, porque se o altar for de bronze, se o altar for de ouro, para nada presta. Mas quando o altar é de terra, Pai Santo e Eterno, somos considerados humilde, na humilhação da tua palavra. Estamos aqui, Pai Santo e Eterno, e é sobre a tua palavra, porque tem um travesseiro para nós descansar. O travesseiro do descanso está aqui nesta noite, e neste mundo de aflição, neste mundo de luta, de guerra, o Senhor trouxe o travesseiro da paz. Da canara calabácia. O Espírito de Deus nesta tarde está trabalhando nos corações. Estamos saindo daqui cheio da tua presença. Estamos saindo daqui cheio da tua presença. Deus, ajuda o teu povo. Meu Deus amado, sustenta nas tuas mãos cada convencional, meu Deus, cada pastor presidente, sustenta nesta obra, porque foi o Senhor que chamou esses homens verdadeiros para fazer até Anacanaçuí, meu Deus, a diferença na terra dos viventes. Salva a prostituta, salva o drogado, salva o homossexual, salva o macumbeiro, salva o travesti, o traficante. Entra com salvação e entra com libertação. Entra com libertação. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo demônio de suicídio desta cidade. Em nome de Jesus Cristo, demônio do suicídio, eu estou dando a ordem pela autoridade do Espírito de Deus. Sai demônio do suicídio, sai demônio do homicídio, sai espírito da depressão que quer deixar o teu povo encarcerado. Em nome de Jesus Cristo, desata as ataduras e dá vitória para a tua igreja. E que possamos nesta tarde, ainda, meu Senhor, ter uma porção do teu Espírito Santo. Ainda tem uma porção do Espírito de Deus para ser derramado nesta casa. Ainda há um andioquemitara sobrenai. Ainda há uma cachoeira preparada para descer nesta noite. Libera esta cachoeira de poder. Enche a tua igreja da tua presença. Hoje, nesta noite, o Senhor nos dará um sinal. Eiba declamas. Nesta noite o Senhor nos dará um sinal. O Senhor vai nos dar um sinal nesta noite, por intermédio do sacerdote que está com a palavra na vida. Espírito Santo, usa o pastor Oséias como nunca, usa o teu servo como nunca o Senhor usou. A tua palavra já está na equioteteratoia, a tua palavra já está no coração do teu ungido. Libera, Pai, libera para a tua igreja nesta noite. Em Jequemiteia sou, laca la séria, alarabastoriande comanai, ripra nagadai. Há um tempo novo para ti. Sou o teu Senhor que fala contigo nesta tarde. Ai, 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 se tu pudesse contemplar, homem. Te prepara, porque eu vou soprar o nome desse ministério. Eu estou soprando o nome, viu? E prepara para descer nas terras estranhas.
Lariogou monte de Fastaí. Te prepara para chegar na terra do homem que fala diferente. Eu vou te usar, tu e a tua. Ei, Estocomanai, começa agora. Começou um tempo novo para a tua vida. Te prepara e recebe. Vou dar um colégio nas tuas mãos. Vou dar um colégio deste ministério nas tuas mãos. Recebe essa assinatura. Recebe este decreto, homem. E aguarda tu uma surpresa na terra. Porque eu estou mexendo com os alicerces daquela terra. E eu vou exaltar. É tempo de coisas grandes. É tempo de coisas novas. Tu e a tua serva. Labarachandecomanai. Não se preocupe. Porque o adversário estava preparando algo. Mas eu corto nesta tarde. E tu sai daqui vitorioso. Fica tu na minha paz. Recebe a minha graça, que é suficiente para ti. E a minha paz e a minha graça vos basta, diz o teu Senhor. Ó homem, eu confiei esta obra nas tuas mãos. Muita responsabilidade está sobre os teus ombros. Mas eu digo a ti, renova as tuas forças, para tu andar mais um pouco na terra. O teu adversário, o meu adversário, pediu a tua vida, a tua alma. O espírito da morte entrou e queria te levar. Mas eu disse não, porque é um tempo para tu fazer o meu querer ainda. Tu vai andar na terra, porque o anjo que eu liberei passeará contigo na terra. Conheço tudo. Eu te conheço, homem. Eu te conheço. Xandamauitéria, Nalabrauatsanda. Eu digo para ti, creias tu que eu sou e posso. E na tua vida mando eu. Colocarei muitas coisas ainda no lugar. Não se preocupe. Não se preocupe com esta casa, porque trarei de volta alguns e uma safra nova chega para este lugar. Faça o meu querer, fica tu na brecha, não olhe para um lado nem para o outro, mas olhe para mim, porque é um tempo de exaltação, e eu vou liberar ainda esta noite uma presença santa e uma porção do meu Espírito sobre esta casa. Recebe da minha presença a minha bênção, e a minha paz fica contigo e com a minha igreja. Estendo a mão assim todos. Jantar é depois do culto? É após o culto. Os irmãos de Lins, se quiserem tomar um café em casa, pode ir. Tem café aqui onde nós almoçamos, tá bom? Então, saindo daqui, pode... desculpe, aqui mesmo na nossa igreja, na nossa sede, ali mesmo, a Thelminha está avisando. E aí o jantar é depois do culto. 20 horas começa o nosso culto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e as mais ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre todos digam, Deus te abençoe.